Flamengo tem chance de ouro para comprar Danilo do Botafogo. A verdade sobre Dybala no Mengão. Tite revela mágoa e detona o Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Não desista do seu sonho. Você vai vencer. Bom, vamos falar aqui de Flamengo. Ainda sobre o jogo de ontem, eu queria muito falar sobre a participação de um jogador. Vou focar apenas nesse jogador. Jorginho. É brincadeira o que o Jorginho joga. É um futebol de nível europeu atuando aqui no futebol sul-americano. Extraclasse. Craque da bola. O que o Jorginho fez ontem contra o Grêmio foi brincadeira. Para mim ele foi o destaque, foi o melhor em campo, né? Ditou o ritmo, carregou o Flamengo nas costas ali, dominou o meio-campo, orquestrou, né? Como um verdadeiro maestro. Inclusive, o Jorginho foi o jogador com mais passes certos de um atleta nesta edição de Campeonato Brasileiro. Nós estamos na 15ª rodada. Nenhum jogador de nenhum clube da Série A conseguiu dar mais passes certos do que o Jorginho em um jogo. Esse jogo foi ontem contra o Grêmio. Olha o que o Jorginho fez. Uma grande chance criada, 2 passes decisivos, 121 de 125 passes certos, 97%, quase 100% de passes certos do Jorginho. 4 de 4 passes longos certos, 100%, 135 ações com bola, 4 ações defensivas, nota 8 no SofaScore. É importante, quando você acompanha o jogo do Flamengo, repara só, todo jogador da linha defensiva procura o Jorginho. E quem também está na linha ofensiva, quando volta o jogo para girar para um lado, girar para o outro, a bola ir para o meio, procuram o Jorginho. Por quê? É um cara ali que é fora de série, né? Então, parabéns aí, né, ao Flamengo por essa aquisição, numa das maiores contratações dos últimos tempos. Jorginho, craque de bola, e que bom que tá jogando no Mengão. Ainda tinha lenha para queimar na Europa, né? Mas assim, o Flamengo contratou, mas o Jorginho também escolheu o Flamengo, então esse casamento aí tá acontecendo e é um casamento perfeito. Olha, gente, faltam pouco mais de 2 meses para o início da segunda janela, a janela do meio do ano, né? E aí muitos jogadores são especulados, né? Aliás, eu acho que a especulação começou bem cedo, né? Mas devia esperar ali na Copa do Mundo, em que o scout vai trabalhar muito, Leonardo Jardim, José Boto trabalharão em conjunto aí, né, para o Flamengo se antecipar ao mercado e fazer algumas contratações pontuais para qualificar ainda mais o elenco. Mas muitos nomes são falados aí na mídia, inclusive um que foi muito especulado foi o argentino Paulo Dybala, que está finalizando o seu contrato com a Roma. Inclusive o jogador de 32 anos, ele meio que se despediu, né, nesse último jogo aí da Roma. Perguntaram para ele sobre o futuro e ele disse: meu futuro? A verdade é que eu também não sei. Gostaria de saber, mas hoje o contrato diz que termina em 2 jogos, né? Faltam 2 jogos aí para finalizar o meu contrato com a Roma. A única coisa que eu posso dizer é que o derby provavelmente será meu último jogo diante da torcida da Roma. É o que diz o contrato. Veremos o que acontece no final da temporada. Concluiu aí após a vitória da Roma sobre o Parma. Vale destacar que o Dybala tem contrato válido com a Roma até junho de 2026. Então assim, pausa para a Copa do Mundo, acabou o contrato do Dybala, é jogador livre. O Boca Juniors monitora a situação do meia. E o Flamengo, Rafa? O Flamengo não tem interesse em Paulo Dybala. E aí eu explico por quê. O jogador já tem 32 anos, é bom de bola, só que
o longo histórico de lesão inviabiliza qualquer possibilidade de contratar este jogador. O Flamengo busca no mercado jogadores jovens com potencial, né? Inclusive o Flamengo vai contratar jogadores considerados apostas nesta janela do meio do ano, e o Dybala não é uma aposta. O Dybala é um jogador consagrado, um jogador muito conhecido, né? Talvez conhecido no mundo todo, mas é um jogador que tem aí um histórico de lesão, um jogador com uma idade já avançada, 32, Dybala faz 33 em novembro desse ano de 2026. Então o Flamengo não tem interesse, não tem nada, não tem sondagem, porque muita gente me perguntou e pediu para que eu gravasse aqui da possibilidade do Flamengo contar com o Dybala nessa próxima janela, janela do meio do ano. Olha, gente, Botafogo acabou de sofrer aí um transfer ban pela dívida com o Atlanta United por Thiago Almada. E a notícia que chega é que a punição agora é por tempo indeterminado, ou seja, o Botafogo não pode mais contratar ninguém. O clube tem 3 transfer bans em vigor, o Juan Cruz, o Santi Rodrigues e o Thiago Almada, e o Botafogo já solicitou que as punições atendam a cautelar antecedente à recuperação judicial e espera que a FIFA reconheça e suspenda essas sanções. Não vai conseguir. Então o Botafogo hoje é um clube quebrado, né? Tá aí com problema com a SAF, o Textor não tem poder mais, não manda mais em nada. É uma chance de ouro do Flamengo contratar Danilo, que talvez seja o principal atleta do Botafogo, né? A hora de dar o bote é agora, de chegar lá, tentar negociar de alguma forma e tudo mais, porque o Botafogo ele está impedido de contratar, ele não pode comprar ninguém, mas ele pode vender. Inclusive está vendendo aí o Alexander Barbosa, né, para o Palmeiras. E o Danilo, ele falou sobre o futuro, ele foi perguntado, né, sobre onde vai jogar, e o Danilo disse: eu não chego a parar para pensar, até porque desde a época do Palmeiras também, eu falo sempre com os meus agentes, enquanto for só especulação, que não tiver nada no papel, não tiver nada, se for só sondagem, eu falei sempre que eu não queria escutar, não queria ouvir nada. Agora, se tiver alguma coisa no papel, algo concreto, igual teve com o Nottingham Forest da Inglaterra, aí sim a gente conversaria e eu veria e pensaria o que queria para a minha carreira. Graças a Deus, meus agentes sempre me ajudam nisso, estão sempre ao meu lado nessas questões contratuais. Finalizou aí o Danilo. É lógico que ele não iria falar nada sobre futuro, sobre clubes, sobre sondagens. Quem trata disso é o empresário, né, o agente, que ganha muito bem para isso, né? E ele blinda o atleta de todas as formas, porque o jogador tem que ter a cabeça ali para desempenhar o seu papel no futebol. E o empresário do Danilo é o Bertolucci, que tem bom trânsito no Flamengo, já teve diversos jogadores aí no clube rubro-negro, principalmente com a antiga gestão. A questão é que o Flamengo já iniciou contatos com o Bertolucci para contratar o Danilo. E pode ser aí uma chance de ouro já amarrar, costurar alguma situação antes da Copa do Mundo, já que o Danilo é um jogador que possivelmente estará aí na lista final do técnico Carlo Ancelotti. Então essa é uma chance, o Flamengo está em cima e já iniciou contatos com o Juliano Bertolucci, que é o empresário aí do Danilo. Seria uma contratação assim para mudar o patamar. Danilo cairia como uma luva ali naquele meio campo, chegaria de repente até para ser titular, tem futebol para isso. Então o Flamengo está aí namorando, né? Já iniciou os contatos, está naquela parte ainda de paquera. Daqui a pouco é namoro, que pode virar casamento. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa situação. Para a gente fechar esse vídeo, eu quero lembrar você que eu não tenho patrocinador. E aqui embaixo tem os produtos do Shopping do Rafla. Você é o nosso patrocinador. A cada compra aqui, você ajuda muito o canal, porque somos afiliados. E duas coisas acontecem. Além de você ajudar muito o canal, quando você compra aqui, tem muita gente comprando e tem vários produtos, né? Você pode encontrar tudo para sua casa, para o seu carro, para o seu pet, pode presentear aí a sua esposa, o seu filho, pode se presentear, tem cada manto um mais lindo que o outro. E a segunda coisa é que se você comprar um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo, clube do coração. Então tá aqui, ó, aqui embaixo, passando os produtos, você clica, escolhe aí o seu produto, coloca os seus dados, realiza o pagamento e recebe na sua casa. Atualmente sem clube, o Tite, que treinou o Flamengo por quase um ano entre 2023 e 2024, soltou os cachorros, rapaz. O Tite revelou mágoa da maneira como foi
conduzida ali a sua demissão, ficou chateado e resolveu detonar as pessoas que estavam ali naquela oportunidade, né, na gestão. O Tite falou assim, olha, fiquei muito chateado porque não pude dar tchau para os funcionários, nem ter essa relação humana com os atletas. Fui me despedir deles 1 ano e meio depois, quando nos enfrentamos. Fui solicitado a não ir, então é uma falta de respeito humano num clube extraordinário da grandeza extraordinária. O Flamengo não poderia fazer isso comigo. Rapaz, chutou o balde aí o Tite, que chegou ao Flamengo em outubro de 2023 para substituir o argentino Jorge Sampaoli. Ele foi o primeiro aí, né, trabalho do experiente treinador após deixar a seleção brasileira. E aí, no comando técnico do Mengão, foram 68 partidas, 41 vitórias e a conquista do título carioca. Contudo, após uma sequência ruim de resultados, né, resultados ruins, né, nessa sequência, incluindo uma eliminação precoce na Libertadores para o Peñarol, sem o Flamengo ter feito um único gol na equipe uruguaia, a diretoria optou aí por encerrar o vínculo com o Tite. Desse modo, Filipe Luís, técnico do Sub-20 à época, foi o escolhido para assumir a função no time profissional. Lembrando, gente, que tudo isso aconteceu na antiga gestão, com Rodolfo Landim, Marcos Braz e tudo mais. E eu me recordo, estava até com o paparazzo rubro-negro numa coletiva, após a eliminação da Libertadores lá no Uruguai, estávamos na sala de coletivas lá do Peñarol, em que ele chegou a bater boca, né, com o paparazzo. E aí viralizou esse caso, 2 jogos depois, o Tite foi demitido. Por falar de Filipe Luís, ele está sendo cotado para treinar o Chelsea, hein? Eu, sinceramente, não acredito. O Filipe não tem experiência ainda para pegar um clube de ponta na Europa, e o Chelsea é um clube de ponta, né? Inclusive, acabaram de demitir lá o técnico do clube inglês, mas tudo pode acontecer, né? O empresário do Filipe é uma águia, é o Jorge Mendes, é um ninja, é um cobra da bola, conhecido no mundo todo. Tudo pode acontecer aí, tá aí o Filipe aguardando para trabalhar na Europa. Eu volto, a qualquer momento com novidades do rubro-negro, mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!